Hoje nós vamos ter mais uma aula de física, só que hoje vai ser Introdução à Dinâmica. Eu sou o professor Paulo Macedo e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Dinâmica é a parte da física que estuda a relação entre força e movimento. A essência desta parte da física é estudar os movimentos dos corpos e suas causas, sem deixar de lado os conceitos de cinemática previamente estudados. Para que a gente possa estudar essa ciência dinâmica, que é uma parte da física, uma das maneiras muito conveniente e eficazes é através das leis de Newton, ou leis fundamentais do movimento. São elas: primeira lei de Newton, ou princípio da inércia; segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica; terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Vamos ver então a primeira lei. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, que significa? A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por uma força aplicada sobre ele. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu pegar um copo, por exemplo, e colocar um discozinho aqui em cima desse copo, tapando esse copo, se ninguém mexer neste copo, ninguém der um peteleco, não vier um vento, ou alguém balançar a mesa onde ele está, enfim, se ele não sofrer ação nenhuma, isto é, nenhuma força sobre ele, ele vai ficar assim eternamente, com o copo, com a água, com esse tampão em cima do copo. A mesma coisa é um carrinho de supermercado. Se eu pego um carrinho de supermercado e ficar olhando para ele, se não der um vento forte, ninguém empurrar, um carro não bater, ele vai continuar parado a vida inteira. No entanto, se eu pegar e empurrar esse carrinho, ele vai correr, indefinidamente. Aí você vai dizer: não, peraí, professor, acontece que no supermercado eu pego o carrinho e empurro, ele anda um pouco e para. É verdade. Isso ocorre porque existe uma força chamada atrito. E esta força atrito, que age aqui nas rodas do carro, que é o contato entre o cimento, o asfalto, enfim, o assoalho nas rodas, como também a ação do vento, que se opõe a este movimento. Mas se ele estiver numa superfície perfeitamente lisa, sem atrito, ele vai correr indefinidamente. Ok? Vamos lá. Exemplos sobre a inércia ou primeira lei de Newton. Observe só esse carro, ele vem, bate, o carro para, mas o condutor continua com o movimento que o carro vinha. Quando um carro sofre uma colisão, os ocupantes do veículo são jogados para a frente, pois tendem a continuar movendo-se em linha reta. Uma maneira de evitar que isso aconteça é aplicando-lhes uma força que resista a esse movimento. Por isso, o uso de cinto de segurança é obrigatório. Quanto maior a massa do objeto, maior é a sua inércia. O que ele está dizendo? Que quanto maior esse corpo aqui, maior vai ser essa inércia. Certo? Ou seja, se não houvesse este muro aqui, esse carro iria continuar andando. No momento que ele bateu no muro, ele parou, mas o homem, que não faz parte do carro, que está solto aqui dentro do carro, ele continua o movimento. Outro exemplo de inércia é quando giramos várias vezes e ficamos tontos, porque o líquido contido no interior do ouvido continua girando, em razão da sua inércia. Você sabia que uma nave espacial, quando sai da atmosfera terrestre, ela vai queimando combustível e vai se propagando no espaço. Em um determinado momento, os astronautas desligam os motores e a nave continua na mesma velocidade que tinha antes. Por quê? Porque lá no espaço não existe atrito, não existe ar, não existe nada que possa impedir o movimento da nave, ou seja, o movimento que ela adquiriu pela propulsão dos motores. Isso quer dizer, então, que a nave continua se movimentando indefinidamente até que ele liga os motores para fazer com que a nave pare. Ou seja, ela está caminhando com uma força, devido ao quê? A inércia.
Quando um avião decola ou faz uma curva fechada, o piloto sente seu corpo puxado para trás, por causa da inércia que os pilotos de avião sentem quando fazem essas curvas fechadas, ou em alta velocidade. A mesma coisa você sente quando está sentado em um ônibus parado e de repente ele entra em movimento e seu corpo é jogado para trás. Isso ocorre por quê? O movimento da inércia. Seu corpo estava parado, foi submetido a uma força, então ele vai para a frente, mas o seu corpo quer ficar para trás, tem um movimento contrário. Concluímos então que se a soma de todas as forças que atuam no sistema for zero, sua força resultante sobre esse corpo é nula. E esse corpo poderá tanto estar em repouso como em movimento retilíneo uniforme, como mostra o esquema a seguir. O que eu estou dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se um determinado corpo está parado, é porque sobre ele todas as forças que podem existir, a soma dela é quanto? Zero. E a velocidade dele é o quê? Zero. Mas se o corpo estiver em movimento, como a nave espacial que eu falei no exemplo anterior, se ele está em movimento lá no espaço sideral, vai continuar sempre com velocidade constante, porque todas as forças que estão atuando nela é o quê? Zero. A não ser que ele faça atuar uma força dos motores para parar a nave, aí sim, ela vai voltar então à posição estática, ou seja, velocidade zero, mas as forças resultantes também serão quanto? Zero. Lembrando que força resultante é a soma de todas e quaisquer forças que possam atuar neste determinado corpo. Exercício de classe. Vamos entender um pouco melhor o que é a inércia. Primeira questão. Os encostos de cabeça estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade de que os ocupantes de um veículo fraturem seu pescoço no caso de uma colisão na traseira do automóvel. O princípio físico capaz de explicar a necessidade dos encostos de cabeça é primeira lei, lei de Newton, lei da inércia. Resolução. Os encostos de cabeça são necessários devido à tendência de que a cabeça dos ocupantes tem de permanecer em repouso quando ocorre a colisão traseiras, por exemplo, ou seja, eles tendem a permanecer, esse aqui tende a permanecer em repouso. Está lá, o motorista está em repouso em relação ao carro, mesmo que o carro esteja em movimento, mas ele está parado em relação ao carro. Então, se houver uma colisão traseira, ele vai fazer isso, Aí o encosto de cabeça, então, segura a sua cabeça, para que ele não quebre o pescoço. Isso é o princípio da inércia. Essa é a primeira lei de Newton, certo? Segundo exercício ainda sobre a primeira lei de Newton. A maioria das máquinas de lavar tem a função centrífuga, usada para promover a secagem parcial das roupas. O princípio físico que explica corretamente o funcionamento do processo de centrifugação aí vem aqui, resolução. Durante o processo de centrifugação, o líquido contido no interior das máquinas de lavar é expelido graças à sua inércia, uma vez que, para que se mantenha o seu movimento de rotação, uma força centrípeta age no líquido em direção ao centro da máquina, de modo que a inércia do líquido opõe-se a essa força. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Nós sabemos que as nossas máquinas de lavar é um cesto, e esse cesto tem vários furinhos, não é isso? Esse cesto, quando vai centrifugar, entra no movimento de rotação muito grande. Então, as roupas não conseguem passar pelo furinho, então elas ficam espremidas, vamos dizer assim, no cesto. Mas a água passa, então, pela força centrípeta, Ela passa pelos buraquinhos e começa a se separar da roupa, secando a roupa, então. E isso ocorre, essa força centrípeta age, porque existe o princípio da inércia, certo? Então está aqui, gabarito letra B, princípio da inércia. Terceira questão, ainda falando da primeira lei de Newton. De acordo com a primeira lei de Newton, a alternativa correta é a letra A. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Ou seja, se eu tiver um corpo que está em movimento
retilíneo uniforme. O que seria retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme é um movimento reto, em linha reta, mas que não sofre variação nenhuma. É uniforme, certo? É constante. Ou então ele está parado. O corpo pode estar parado ou pode estar em movimento uniforme. Ele só vai mudar esse estado se a ele for submetido uma força que altere esse estado dele de repouso ou de movimento, ok? Isso é a lei da inércia. A lei da inércia, então, diz que todos os corpos permanecem em repouso ou em movimento, a não ser que seja aplicado sobre ele o quê? Uma força. Pronto. Segundo a lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, a força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Ou seja, essa relação pode ser escrita como a equação força resultante é igual a m, onde m é a massa do corpo, vezes a aceleração do corpo. Se você me perguntar, professor, por que tem essa setinha aqui em cima? Essa setinha, como a gente está começando a estudar física, é só para lembrar o aluno que essa grandeza, força, é uma grandeza vetorial. O que significa isso? Significa que essa força ela tem um sentido, isto é, se é direita, se é para a esquerda, né? Ela tem um sentido e tem também uma direção, se ela é horizontal, se ela é vertical. A massa é o m, não é vetorial. Mas aqui eu tenho a aceleração. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Ela também pode ser positiva, negativa, pode ser para a direita, para a esquerda, né, horizontal, vertical, enfim. Ela tem um valor, módulo quer dizer, tem um valor e tem uma direção e um sentido. É só para lembrar isso. Então, veja só, essa equação, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração do corpo, né? É a única lei de Newton que tem uma fórmula, ok? Onde Fr, como eu já falei, é a força resultante. Ela é dada na unidade de N, que é Newton. Significa Newton, ou quilogramas, metros por segundo ao quadrado. Nós vamos trabalhar com Newton. A massa, né, representada pela letra M, é a massa do corpo e é representada em quilogramas, significa massa em quilos. A é a aceleração do corpo, a unidade é metros por segundo ao quadrado, significa metros por segundo ao quadrado. A força é uma grandeza vetorial, como eu já falei. O que significa isso? Ela tem um módulo, isto é, um valor numérico, certo? 10, 20, 5, 30, um valor. Uma direção, certo? Ela pode ser horizontal, pode ser vertical. Um sentido, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. É isso aí, só para lembrar que essa setinha que está aqui em cima da força, né, é para lembrar que é uma grandeza vetorial. Sempre que existir aceleração, existe uma força sobre o objeto. Vamos à frente. Vamos fazer o primeiro exercício envolvendo a fórmula de Newton que nós acabamos de ver. Aqui diz assim: uma lancha de massa 1.200 kg está com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força resultante em newtons que atua sobre a lancha em seu deslocamento e assinale a alternativa correta. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Solução. Eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. Sei que a força é uma grandeza vetorial, então estou botando as setinhas só para lembrar. Se você escrever as fórmulas sem a setinha, você vai achar o mesmo resultado, não vai mudar o resultado. Bom, eu tenho que a massa é 120 mil quilos e tenho que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que a aceleração também é uma grandeza vetorial. Eu posso fazer assim: força é igual a massa vezes aceleração, né? Substituindo, força é igual a quanto é a massa? 120 mil quilos. Vezes quanto é a é quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui. Agora é só multiplicar e dar a resposta em Newton. A força resultante é igual a 120 mil vezes 2 é
240 mil. Qual é a alternativa? Alternativa B. Super fácil. Vamos lá de novo. Outro exercício. Segundo exercício. Agora eu tenho aqui um bloco. Eu tenho um bloco aqui que está numa superfície perfeita aqui, lisinha, não tem atrito. E eu vou puxar esse bloco aqui com uma força, que eu chamo de força resultante. E eu quero calcular. Calcule a força resultante que está puxando um bloco de massa igual a quantos quilos? 6 quilos. Por um fio inextensível, quer dizer, esse fio não se deforma, ele não se estica, né? Ele é inextensível. O bloco adquire uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Assinala a alternativa correta. Vamos ver. Solução, eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que é uma grandeza vetorial, por isso tem as setinhas. E eu sei também que os dados, a massa do bloco quanto é? 6 kg. A aceleração quanto é? 3 metros por segundo ao quadrado. Daí, então, eu vou aplicar a fórmula. Força igual a massa vezes a aceleração. Onde tem M, vou colocar o quê? 6, que é a massa. E onde tem A, vou colocar o quê? 3, que é a aceleração. Então, fica assim. Força resultante é igual a 6 kg vezes 3m segundo ao quadrado. Assim, então, eu tenho que 6 vezes 3, 18. Marca a alternativa A. Pronto, está aí o exercício. Essa é a aplicação da segunda lei de Newton. Vamos lá, então. Como a fórmula da segunda lei de Newton é força é igual a massa vezes aceleração, se parece muito com a força-peso. A força-peso também é dada por uma fórmula P é igual a M vezes G. Vamos aproveitar a oportunidade para comparar as duas. A fórmula de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. E a força-peso, né, é como a força-peso é igual a massa vezes G. Onde esse força-peso, eu vou ter um F aqui, mas nos exercícios a gente volta a letra P. Ok? Por quê? Força-peso, só para lembrar que é peso. Veja que são muito parecidas a força, né? Muito parecida. A única diferença é que A, essa aqui, ó, corresponde à aceleração do corpo e G corresponde à aceleração da gravidade. A do planeta Terra, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar de A, eu vou colocar G quando eu for calcular o peso. E quando é que eu calculo o peso? Vamos ver, então. Vamos lá? Exemplo, calcule o peso do professor Paulão, meu peso, que possui massa de 96 kg, sendo que a aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular. Solução, peso, que a força-peso é igual a massa vezes G, aceleração da gravidade. Quanto é M? 96 kg. Quanto é G? 10. Então é só substituir. Está aqui. Ó, M, 96, G é 10. Fazendo as contas, eu vou ver que peso é igual a 96 vezes 10. Assim, eu vejo que P é 960 newtons. Então agora vocês estão vendo que para calcular o peso de uma pessoa, de um carro ou de alguém, basta pegar a massa dele e multiplicar por quanto? Por 10. E a resposta é dada em quê? Newton. Aí você pode dizer, professor, mas espera aí, eu vou na farmácia, lá tem uma balança, eu subo na balança, lá dá 60 quilos, é meu peso. Gente, isso é a massa. É porque as balanças, elas já foram calibradas para quando você subir, já dá a sua massa. E a gente convencionou por um hábito de chamar a nossa massa de peso. Por isso que a gente diz assim, fulano, quanto você pesa? O outro diz, eu peso 60 quilos. Mas na realidade, esse é a massa. O peso, cientificamente falando, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, essas balanças que nós vamos no supermercado, que a gente vai nas farmácias, no self-service, todas elas dão a massa, já são reguladas para dar somente a massa, e não, na realidade, o peso, que a gente chama de massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? Vamos lá. Exercício de classe. Calcule o peso de um carro que possui massa de 1.200 kg, sabendo que a aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado.
Então, eu tenho que solução peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que isso aqui é uma grandeza vetorial, por isso que tem também as setinhas. Eu tenho o peso, ele está querendo aqui, ó, não sei, eu sei só a massa. Quanto? 1.200 kg. G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso dizer que peso é igual a m vezes g e posso também substituir m, quanto é? O m é 1.200. Quanto é g? 10. Então, o peso é 1.200 vezes 10, eu tenho que o peso do carro é quanto? 12.000 newtons. Ok? Esse é o peso do carro. Outro exercício. Na figura abaixo estão representadas as forças que agem nos blocos, todas de massa de 2 kg. Determina a aceleração desse bloco em cada caso. Aqui eu tenho um bloco. Eu tenho agora a massa do bloco, esse bloco está em cima de uma superfície perfeitamente lisa, não tem atrito, certo? Não tem atrito. Se eu puxar, ele vai deslizar aí, tranquilamente. Então, veja só, ele pesa 2 kg, eu vou aplicar nele uma força de 4 N. Eu quero saber, então, a aceleração. Não quero saber a força, porque a força eu já estou dando. Como é que eu calculo isso? Vamos ver. Eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero calcular este Azinho aqui, ó, certo? Como é que eu faço? Substituindo. Quanto é F resultante? 4N. É igual M. Quanto é M? 2 kg. 2 kg vezes A. Esse 2 vai passar dividido. Então, eu vou ter 4 dividido por 2. Então, eu vou ter que A é igual a 4 dividido por 2. E eu sei que A é igual a 4 dividido por 2 é 2. Como é a unidade de A é metros por segundo ao quadrado. Então, é resposta. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Outro exercício. Vamos dizer agora que eu tenho também um peso de 2 kg numa superfície aqui, ó, sem atrito. Eu estou puxando com uma força F1, 4 newtons, e estou empurrando aqui com uma força 3 newtons. Quer dizer, eu tenho duas forças empurrando. Então, a força resultante, lembrando que é a soma de todas as forças. Então, eu tenho uma força resultante aqui, ó, 4 com 3, vai dar 7. Ah, o FR vai ser 7. Como é que eu resolvo isso? Vamos resolver. Eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Veja que aqui eu não botei as setinhas, né? Porque dá muito trabalho escrever essa setinha. E eu já mostrei para você que elas têm setinha, porque são grandezas vetoriais, certo, gente? Então, eu tenho aqui que força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante tem duas aqui, então eu tenho que somá-las. Então, eu tenho que dizer, ó, que FR é 3N, tá aqui 3N, está no mesmo sentido. Ó, mesma direção, isso é, está empurrando para o mesmo lado. As duas estão empurrando para o mesmo lado, então eu vou somar. Ah, professor, e se ela não tivesse no mesmo sentido, tivesse uma puxando, outra puxando ao contrário, ela tinha que subtrair. Mas aqui está empurrando tudo para o mesmo lado, então eu vou somar. Então, 3 mais 4 é igual, sinal de igual, qual o peso aqui? 2 kg, igual a A. Então, vamos somar 3 mais 4, quanto dá? 7N. A é igual a 2 kg vezes A. Então, esse 2 kg vai passar dividindo. Então, A é igual a 7 dividido por 2. A é igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos mais a outro exercício. Na figura abaixo, estão representadas as forças que agem no bloco de massa igual, também 2 kg. 2 kg. Determine o módulo da aceleração deste bloco. Ele quer saber quanto é o A, o valor de A. Observe que eu tenho um F1 puxando aqui, ó, 5, e tenho um F2 puxando 3. Observe que eu estou puxando o mesmo lado, mesma direção aqui, ó. Ah, então vai somar. Mas aqui tem um cara contrário, ó. F3 está puxando ao contrário. Se ele está puxando ao contrário, não pode somar. Tem que subtrair. Então vamos ver como é que a gente calcula a força resultante. Eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo, quem é a força resultante? São 3 forças. Essa mais essa menos essa. Ó, 5 mais 3 menos 2, porque o sentido é oposto, ó. Não está querendo deixar eu puxar, então eu tenho que subtrair. É igual, M, quem é M? 2 kg, 2 kg, vezes quem? A, que é a aceleração. Somando dá 8 newtons, menos 2, é igual a 2 kg vezes A.
8 menos 2, quanto dá? 6 newton. É igual a 2 quilos. Esse 2 vai passar dividindo. Eu tenho que A é igual a 6 sobre 2. E assim eu acho que A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos adiante. Sexta questão. 2 blocos A e B, mostrado na figura abaixo, e de massas iguais a 2 e 3, aqui é 2 e 3 quilos, respectivamente, encostados um no outro, são movidos pela ação de uma força de 15 newtons sobre o bloco A. Determine a aceleração dos blocos. Agora eu tenho duas massas, mas como eles estão juntinhos, não estão juntinhos aqui, ó, né? Então eu vou ter que somar a massa de 2 com 3, é como se fosse um bloco só de 5. Vamos ver como é que a gente resolveria? Solução. Força é igual a massa vezes aceleração. Agora eu tenho que a força resultante quanto é? 15. 15. É igual ao bloco A é 2 kg, o bloco B é 3 kg, 2 mais 3, vezes A. Está aqui, ó, vezes a aceleração. Assim eu tenho 15 é igual a quanto é 2 mais 3? 5, vezes A. A é igual a 5, passa dividindo. 15 dividido por 5. A é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Assim, eu achei o valor da aceleração desses blocos. Os dois blocos movem-se apenas na direção horizontal. Veja que a direção dele qual é? Horizontal, né? E no sentido para a direita. Está vindo para cá, para a direita. Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton, também chamada de ação e reação, relaciona as forças de interação entre dois corpos. Quando um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, este outro objeto B vai exercer uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário sobre o objeto A. Exemplo. As naves espaciais utilizam o princípio da ação e reação para se movimentarem. Ao ejetar gases em combustão, são impulsionadas em sentido contrário da saída desses gases. Observe aqui, eu tenho as naves, uma nave dessa aqui está sendo lançada no espaço, para que ela possa subir, voar, né? É ejetado aqui gases em combustão que impulsionam a nave para frente. Assim mesmo também os aviões supersônicos. Um exemplo bem clássico que a gente conhece, por exemplo, são aqueles rojões de São João, né, que a gente coloca numa varinha, acende o pavio e ele sobe e estoura lá em cima no céu. Isso ocorre porque aquela combustão que está ocorrendo, tal qual ocorre aqui nesses ônibus espaciais, também estão ejetando gases, né, em combustão, está impulsionando aquele rojão para cima, para o céu. Outro exemplo, por exemplo, aqui ó, temos ao disparar um tiro, um atirador é impulsionado em sentido contrário da bala, por uma força de reação ao disparo. Eu sei que vocês nunca dispararam nenhuma arma, mas vocês podem ter visto já num filme, quando uma pessoa pega uma arma qualquer, um rifle, né, e faz um disparo, e ela então dá aquele supapo para trás, certo? Vamos adiante. Exercício de classe. Vamos falar agora sobre a ação e reação. Terceira lei de Newton. Suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a alternativa correta. Vamos lá. Solução. Pela terceira lei de Newton, a força que a pessoa faz sobre o equipamento é igual à força que o equipamento exerce sobre ela. São iguais. Então, se ela faz 100, o equipamento faz 100. Lei da ação e reação. Portanto, se a pessoa faz uma força de 100 newtons sobre o equipamento faz sobre a pessoa uma força também de 100 newtons. Portanto, a intensidade da força é igual a 100 newtons. Seria a alternativa C. Exercícios propostos. Aqui foi da FUVEST, do vestibular de São Paulo. 2 blocos A e B são empurrados por uma força horizontal, constante de intensidade 6 newton, em um plano horizontal sem atrito. Observe que esse plano aqui não tem atrito, certo? O bloco A, este aqui, tem massa de 2 kg, e o bloco B, este aqui, tem massa de 1 kg. Qual o módulo da aceleração do conjunto? Nós já vimos o exercício tal qual este aqui. É só dar uma olhadinha.
Próximo exercício. Segunda questão. Um bloco de 1 kg e um bloco de 4 kg, representado na figura abaixo, estão sobre uma superfície plana horizontal sem atrito. Eles são acelerados com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule a força e assinale a alternativa correta. Calcule a força F. Ele dá a aceleração e dá a massa, que é F. Sei que F é igual a M vezes A. Facinho. Terceira questão. Calcule o peso de uma pessoa que possui massa igual a 60 kg e assinale a alternativa correta. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, quando a gente sobe numa balança, e a gente vê lá 60 quilos, essa é a nossa massa. É porque nós nos acostumamos a dizer que é o peso. Cientificamente, o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10, representado pela letra G. Vamos lá. Quarta questão. Calcule a resultante das forças que atuam no bloco de 2 kg abaixo e assinale a alternativa correta. Observe que aqui eu tenho uma força empurrando, aqui eu tenho outra força empurrando, aqui eu tenho outra força empurrando, tudo na mesma direção e sentido. Portanto, elas vão ter que ser somadas. Para calcular a força resultante seria 4 mais 3 mais 1 igual a M, que multiplica A. Fácil. Bom estudo e obrigado pela atenção.